campanha Setembro Amarelo. Ocorre durante todo o mês e o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio é celebrado no dia 10 de setembro. E para falar sobre o assunto, por chamada de vídeo, eu converso agora com a psicóloga, a Patrícia Diniz. Boa tarde, minha querida. Muito obrigada pela sua participação, viu? Para falar de um assunto tão importante, né? Boa tarde, Marcele. Boa tarde a todo mundo que está em casa, né, assistindo de algum lugar. E pela oportunidade de dar essa contribuição nesse mês tão importante sobre um assunto tão sério. Exato. Eu queria que a senhora mostrasse para a gente quais são os sinais, né, de quando a gente precisa buscar ajuda e como perceber também que a outra pessoa que está, às vezes, ao nosso lado também está precisando dessa ajuda, né? Pois é bem importante, porque nem sempre os sinais são aqueles característicos. Às vezes a pessoa está apresentando até uma euforia, ou seja, uma alegria demais, ou o mais comum é a tristeza profunda, né? Um estado de depressão. E tem alguns sinais, sim, a pessoa fica mais isolada, fica mais triste, começa a se desfazer de algumas coisas, muitas vezes verbaliza, mesmo por chantagem ou não. É importante observar esse sinal de verbalização, entre outros sinais que quem tem intimidade com essa pessoa percebe. E muitas vezes também é silencioso. Geralmente é aquela pessoa que está mais isolada. Eu acho importante falar também que não se deve ser levado como algo pequeno, menosprezar. Ah, isso é besteira, isso é frescura, porque às vezes a pessoa está ali pedindo a sua ajuda e muitas vezes, que besteira, deixa isso para lá. Então, ou seja, não é besteira, né? É algo sério, é algo importante que a gente precisa ficar atento, né? É verdade. E essa questão de não validar a dor do outro, o sentimento do outro, até porque as pessoas falam isso repetidamente. Então, falou, nunca fez, nunca vai ter coragem de fazer nesse sentido, né? Nunca vai ter um impulso de fazer. Então, é não validar, muito pelo contrário, é validar e acolher a dor do outro, procurando ajuda de profissional para poder e ler a respeito, né? Ter informações. A família ou as pessoas que estão próximas é um fator de apoio bem importante. E é algo que pode acometer qualquer tipo de pessoa. Ninguém está livre, né, de passar por isso. Porque eu já escutei muito, mas fulano é tão bonito, fulano tem dinheiro, fulano se destaca profissionalmente. Minha gente, qualquer um pode passar por isso, né? Às vezes a gente tem mais daquele tipo de pessoa que está precisando de ajuda e não é. Qualquer um pode passar por isso, qualquer um merece nosso respeito, nossa atenção, nossa ajuda, não é isso? Exatamente, não há uma seletividade, né, num processo depressivo grave que a pessoa chegue a ter ideação suicida. Então, é importante observar mesmo quem está por perto, nem sempre relativizar a situação do outro. A gente imagina e vê algumas notícias, inclusive nem se noticia tanto, porque na fase de adolescência, por exemplo, assim, é uma fase bem delicada e que eles comentam entre si, ou assistem alguma coisa entre si, tem aquela coisa, mas ainda não tem a exata ideia de finitude, né, do que é morte em si. E criança nem se fala. Exatamente, a doutora falou de um ponto importante, que existe um código, né, uma conduta ética entre nós jornalistas de não noticiar, né, suicídio, justamente porque quando você noticia acaba gerando outros suicídios e o nosso intuito não é esse. Tanto que nessa conversa que nós estamos tendo aqui agora é justamente mostrar a importância de falar sobre o assunto de forma a evitar, não é isso? E como é que a gente faz? Tem algum esporte ajuda, algumas atitudes, procurar ajuda de psicólogo, psiquiatra? De que forma, né? Que atitudes nós podemos ter para não chegar a esse ponto? É assim, quando você tem uma dor, pode ser uma dor física ou uma dor emocional, angústia, ela de fato dói. Às vezes dói fisicamente também.
Então, quando você tem uma dor, imediatamente você quer se livrar daquela dor. E para essa dor, no âmbito psíquico, psiquiátrico, é importante procurar ajuda psiquiátrica, que entra a parte medicamentosa, de psicólogo, que entra na parte emocional e na causa da dor, né? É uma casadinha bem importante. Então, se despide qualquer preconceito em relação a isso e, de fato, procurar ajuda até para ver e entender que não é uma situação tão difícil você fazer terapia, você falar disso com outra pessoa, que seja um profissional que vai te orientar da melhor forma possível. E atividade física, autoconhecimento é muito importante, porque a gente fala de autoestima, autoconfiança e autoimagem. E lembrando que não precisa ter um motivo específico, mas assim, eu já ouvi muito coisas do tipo, mas você perdeu um parente, você está desempregado. Não, às vezes está faltando até mesmo vitamina no seu corpo que leva você a quadros de depressão, às vezes é um remédio que você está tomando que leva à depressão, ou seja, não diminua a sua dor, procure ajuda de profissionais especializados para te ajudar, porque claro que um amigo vai te ajudar, um familiar vai te ajudar, mas um profissional especializado com técnica é que realmente vai te dar um direcionamento, vai te medicar, vai te ajudar de forma mais apropriada, não é isso, doutora? Exatamente. O mais importante de tudo é fazer uma avaliação. Essa avaliação é fisiológica, é psicológica, é uma avaliação até no sistema familiar, no padrão, na dinâmica familiar, e encontrar saída. O suicídio, a gente fala de desespero, né? Ou de um impulso. E isso vem de falta de saída, falta de esperança. Patrícia, muito obrigada pela sua ajuda, pelas suas informações, parabéns pelo seu trabalho. Se você que está aí ouvindo a gente tiver alguma dúvida, entra lá no Instagram da doutora patriciadiniz.psicóloga e vá lá, procure ajuda, procure informação, se cuide, se ame, porque a vida é muito linda e merece sim ser vivida plenamente. Muito obrigada, viu, minha querida? De nada, concordo com você. Um abraço a todos. Um abraço, um beijo, viu? Muito obrigada, coisa boa. E olha, vem aqui comigo, porque tem dica para